Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar uma análise baseada no artigo O Enfoque Didático às Equações de Maxwell, do autor Guilherme Fontes Ferreira. Então, quando a gente vai ver, esse trabalho ele vai ter um caráter fortemente didático. Então, o autor ele vai propor exatamente uma nova forma de olhar para essas equações de Maxwell. Porque o que estava acontecendo? A gente estava olhando para ela como quatro leis independentes. Mas ele vai comprovar isso pelos próprios estudos de Maxwell, que elas são coerentes, elas são um sistema coerente. Então não precisa olhar para elas de forma independente. Então vamos começar. Antes de dar entrada nas equações propriamente ditas, é importante a gente entender esse ponto de partida do artigo. Então, o autor ele vai destacar que no ensino tradicional do eletromagnetismo, o foco costuma estar nos casos estáticos, na eletrostática, na magnetostática. E só que nessas situações a gente vai trabalhar com um campo que não vai variar no tempo, o que facilita a compreensão inicial dos conceitos elétricos, como os campos magnéticos e os elétricos. Só que quando a gente passa para fenômenos dinâmicos ou dependentes do tempo, a abordagem didática ela geralmente muda. Em vez da gente tratar os campos diretamente, os livros, os cursos que a gente estuda, eles vão. A gente vai aprender isso muito em circuito, com a lei de indução, aí a gente vai conhecer a lei de Faraday. Então, para o autor, isso vai fragmentar o nosso entendimento sobre eletromagnetismo. Então, esse é um problema que o próprio Maxwell já via, que era uma lacuna que tinha na forma didática das suas leis. Então, ele mesmo trouxe essa solução, que foi criar essa corrente de deslocamento que meio que vai unir todas as suas fórmulas, todas as suas leis, todas as suas equações. Então, o objetivo do autor vai ser exatamente isso, ele vai retomar essa coerência que o Maxwell já buscava lá atrás nos seus estudos. Aqui a gente vai conhecer o núcleo do nosso estudo, que são as próprias leis de Maxwell, que a gente vai trabalhar com as quatro: a lei de Gauss, a lei de Faraday, a lei de Gauss magnética e a lei de Ampère-Maxwell. E ele deixa essa pergunta: todas essas equações elas são igualmente importantes para descrever a dinâmica? Porque isso vai ser um ponto chave bastante importante para a gente entender o que esse autor e o Maxwell queriam dizer. Então, para a gente entender essa importância da dinâmica, o artigo ele apresenta no nossa equação 4, que eu estou usando a forma de escrita do artigo. Esse 4 corresponde à lei de Ampère-Maxwell. Ele vai apresentar essa forma aqui. Só que aqui está meio confuso no que queria dizer. Então, eu apresentei uma notinha que eu fiz para ficar melhor entendimento mais explicado. Então, ele vai pegar a lei de Ampère-Maxwell e vai aplicar o divergente em ambos os lados dessa equação. Quando a gente aplica o divergente, aqui a gente está aplicando o divergente nessa primeira linha. Quando a gente aplica, ela vai ficar nessa configuração, a equação. O divergente do rotacional de B vai ser igual a 4π divergente de J dividido por C, mais 1 sobre a derivada parcial da divergente do campo em relação ao tempo dividido por C. Quando a gente estuda sobre divergente rotacional, a gente sabe que todo divergente de um rotacional a gente pode considerar ele zero. Então, por isso que o autor e eu também, a gente passa para essa outra etapa, só já substituindo toda essa parte da parte esquerda da equação por zero. E a gente só repete o lado direito nessa linha. Só que dá para a gente substituir outra coisa nessa questão, que é a divergência do campo, que a gente tem aqui. Que essa divergência do campo é a nossa própria lei de Gauss para a eletrostática, que vale 4πρ. Então, nessa outra linha, a gente já substitui onde estava a divergência do campo por 4πρ
E a partir daqui, a gente só simplifica 4π com C, com 4π e C daqui, e sobra essa equação que a gente já tem apresentada no próprio slide. Aqui as etapas que a gente já fez. Então, a gente vai obter essa equação, que é a equação da continuidade, que é uma das equações fundamentais para esse estudo. Porque, como eu disse, é ela que vai dar essa liga entre as equações. Então, com isso, a gente percebe que as equações dinâmicas elas vão ser a que tiverem a derivada em relação ao tempo nas suas equações. Então, a gente pode confirmar que as únicas dessas equações, respondendo a pergunta-chave aqui, que valem para a dinâmica é a lei de Faraday e a de Ampère-Maxwell, porque elas são as únicas que têm derivadas parciais em relação ao tempo. Agora, a gente vai entrar em uma parte fundamental do trabalho do autor, que a gente vai falar dos casos periódicos. E a gente vai incluir as fontes, porque um dos problemas que ele via é que no ensino tradicional, os fenômenos que dependem do tempo eles quase são tratados de formas indiretas. E eles não têm o formalismo do campus na parte do estudo. Então, com isso, a gente vai perdendo a conexão entre o comportamento local das fontes e a propagação das ondas eletromagnéticas. Então, o que ele propõe? Ele propõe incluir as fontes desde o início dos estudos, mas também mantendo a descrição completa do campo. Então, a gente vai trabalhar com as equações de Maxwell, só que no domínio da frequência. Porque a gente está falando de um regime periódico aqui, onde então cada grandeza ela vai variar com e ômega t. Então, essa escolha vai dar duas visões para a gente. Uma é a visão matemática, que quando a gente vai trabalhar com esse domínio, essas equações de Maxwell elas vão ser mais fáceis de ser resolvidas, porque elas não vão ter as derivadas passar em função do tempo. Elas vão levar já o fator temporal e ômega. Então vai ser mais fácil de manipular essas fórmulas. E do ponto de vista físico, a gente vai ver que vai conseguir mostrar como essas próprias correntes e as cargas elas se criam e se alimentam dos campos radiantes. Então vai se tornar melhor para a gente visualizar essa ponte entre as fontes e a radiação, essa ligação entre elas. Que é, tipo, como o autor diz, que é algo que a gente só estuda muito tardiamente no nosso curso de eletromagnetismo. Então, como ele faz isso? Ele vai pegar as duas equações de Maxwell que dependem do tempo, que é a equação de Faraday e a de Ampère-Maxwell, e ele vai começar a manipular essas equações. A primeira manipulação que ele vai ter vai ser eliminar o B. Por que ele quer eliminar o B? Porque a gente sabe que o campo elétrico ele vai formar um campo magnético. Então, para ele chegar na conclusão dele, ele viu melhor eliminar o B. Aqui a gente já tem a forma final depois da eliminação, mas eu vou mostrar a forma passo a passo nas minhas anotações. Então tá, ele pega a equação de Faraday já com domínio da frequência e aplica a rotacional dos dois lados dessa equação, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Quando a gente aplica a rotacional, a gente vai chegar nessa equação aqui. O que ele fez daqui para frente? Ele substituiu o rotacional do campo magnético, que a gente já tem esse valor, que é a própria equação de Ampère-Maxwell, só que no domínio da frequência, que a gente vai usar aqui. Então ele fez essa pequena substituição. Substituindo tudo, a gente só mantém os outros fatores, as outras partes da equação, só agregando essa substituição. Outra coisa que ele fez foi o passo que está no slide, que foi aplicar a identidade vetorial. Já como a gente tem a rotacional da rotacional do campo elétrico, a gente pode igualar isso ao divergente
do divergente do campo elétrico menos o laplaciano desse E. Então foi o que a gente fez aqui, a gente fez essa identidade vetorial. O resto a gente só manteve. Então a gente tem a identidade vetorial aplicada, o resto a gente só manteve. E outra substituição que ele fez foi que esse divergente do campo a gente também conhece pela lei de Gauss, que é 4πρ. Então a gente substitui também. Substituindo e a gente mantém o resto. Quando a gente faz as devidas... a gente arruma essas equações, a gente vai chegar nessa última forma final, que é o Laplaciano de E mais ômega ao quadrado vezes o E dividido por C ao quadrado vai ser igual a 4πi dividido por ômega, aí entra o parêntese, ômega ao quadrado dividido por C ao quadrado, o J, que apareceu aqui, que vai ser uma peça fundamentante nas próximas explicações que eu vou já explicar, mais o divergente do divergente de J. Então a gente vai passar para a próxima etapa aqui, as equações com a parte implícita, com as partes explícitas. Então aqui está a forma final que a gente chegou. E por que essa forma final ela é tão importante para a gente? Porque quando a gente vê nesse lado direito, a gente tem o termo J, que eu falei que era muito importante. E ele está associado com a corrente transversal. E esse outro, divergente do divergente de J, ele está associado à nossa corrente longitudinal. Então, a partir disso, o autor ele vai decompor a corrente em J, que representa a longitudinal, mais a transversal. Fisicamente, isso vai significar que a radiação eletromagnética ela é consequência direta da parte rotacional da corrente. E um exemplo clássico que a gente vê nisso é nos dipolos oscilantes, no qual o campo magnético e a radiação é puramente azimutal, né? Então, concluindo essa última parte que a gente tem. Agora, essa é uma parte fundamental que eu acho, porque o autor ele fala assim, que é uma parte que ele fala que é muito importante, porque a gente vai reformular o caso periódico para mostrar de modo mais didático e rigoroso que as mesmas equações que descrevem os campos estáticos também contêm as sementes de radiação. Então, basta a gente usar as fontes de forma completa que a gente vai conseguir ver isso. Então, se a gente não usar aquele modo só das condições iniciais, a gente consegue ter uma visão didática bem melhor e compreender melhor e fazendo analogias entre elas. O regime periódico, o autor, Léo Ferreira, ele passa para os casos dos aperiódicos, que são aquelas grandezas que variam mais de forma geral no tempo, sem uma frequência definida. Então, o motivo dele trabalhar com isso é mostrar algo mais profundo, que é como essas equações de Maxwell descrevem a evolução completa dos campos eletromagnéticos no tempo, mesmo quando essas fontes não têm um caráter assim oscilatório. Então a gente vai voltar nas 4 equações fundamentais, mas agora faz uma distinção conceitual essencial. Então ele vai observar que para gerar o futuro de um sistema físico, a gente precisa de equações que envolvam temporadas temporais. E olhando para nossas equações de Maxwell, a gente vê que apenas 2 delas têm esses caráteres dinâmicos, né? Que a gente já viu, que é a de Faraday e a de Ampère-Maxwell. Então, essas 2 equações, elas realmente governam a evolução temporal dos campos. E as outras 2, a de Gauss da eletricidade e a de Gauss do campo magnético, elas não são dinâmicas. Então ele vê que é como se elas fossem equações auxiliares.
Então, é meio que elas vão dar as condições para que esse campo elétrico e magnético se os critérios que eles têm que seguir ao longo de todo o seu tempo. A diferenciação que ele faz dessas fórmulas de saber que uma é dinâmica e outras vão ser tipo auxiliares é muito importante, porque na visão estática, e mesmo na que a gente vai ver daqui para frente nas análises quase permanentes, a gente costuma pensar que as fontes determinam instantaneamente os campos. Então, o ρ e o j a gente pode calcular no E e B. Mas o que o autor fala é que na formulação exata das equações de Maxwell, isso não é verdade. Então, se a gente conhece que o x, o zero e o b, x, o zero no instante inicial, a gente conhece toda a distribuição da corrente J, xt. Então, o sistema ele vai poder evoluir completamente sem precisar conhecer o comportamento futuro das cargas. Então, na matemática, isso vai significar que os campos têm autonomia e também evolução. Então, mesmo se o J for igual a zero e o E e o B se propagarem, o que corresponde é que a gente vai ter uma radiação eletromagnética livre. Então, o que a gente vê do ponto de vista físico? Ela vai mostrar que os campos magnéticos ele não é apenas um efeito local das cargas, mas uma espécie de entidade que tem sua própria dinâmica, capaz de se propagar mesmo quando as fontes cessam. Então, vou tentar fazer uma analogia. Às vezes a gente vê uma onda eletromagnética no nosso universo, mas a fonte dela, como uma possível estrela, já esteja até morta. Então elas meio que se independem do campo. Então, do ponto de vista didático, o autor ele quer o quê? Que o aluno perceba que essa autonomia não é uma abstração, não é algo que a gente pode ignorar. Ela é a base conceitual da radiação e da propagação da luz. Então, a gente tem que ter o estudo do caso periódico justamente porque ele vai revelar a estrutura dinâmica mais pura das equações de Maxwell. Um sistema onde as fontes apenas iniciam um processo, mas o campo tem vida própria. Os regimes periódicos e aperiódicos. O Leal Ferreira ele vai introduzir uma ideia muito didática dos estados quase permanentes. E a motivação dele disso é basicamente periódica, mas também não deixa de ser física, né? Porque ele fala assim, que no nosso ensino tradicional, a gente aprende a resolver tanto a eletrostática quanto a magnetostática separadamente. Ou seja, a gente vai tratar de situações onde o campo não muda com o tempo. E depois, quando a gente vai estudar indução e os circuitos, a gente é apresentado às variações temporais. Mas sempre vai ser de uma forma meio simplificada e quase estacionária. Então, o que o autor aqui ele faz? É formalizar esse regime intermediário que tem entre o periódico e o aperiódico. Então, ele vai mostrar que é possível descrever matematicamente a situação dinâmica, mas sem a radiação. Então, é por isso que aqui ele faz a decomposição do campo elétrico, que ele vai dividir em duas partes, tanto o campo eletrostático quanto o campo solenoidal, que vai ser responsável por esses efeitos de indução, né? E essa decomposição que ele faz é essencial porque permite manter o vínculo direto entre as fontes e o campo, mas sem introduzir a ideia de propagação das ondas. Então, a partir dessa ideia, ele vai reformular o sistema de Maxwell no regimes quase permanentes. Então, aqui ele vai pegar a lei de Ampère-Maxwell e a derivada temporal ela vai aparecer somente sobre o campo eletrostático e não sobre o campo elétrico total, que vai ser o E. Então, o que isso vai significar para a gente? Vai significar
que a gente está desprezando os efeitos de propagação. É, e, e as ondas, o que isso vai significar para a gente? Que a gente está desprezando os efeitos de propagação, que são as próprias ondas eletromagnéticas, e vai considerar apenas a variação local e lenta dos campos às fontes. Do ponto de vista didático, no meu ver, isso é brilhante, porque o aluno ele vai recuperar a intuição da eletrostática e da magnetostática, mas agora dentro de um certo formalismo que ainda inclui o tempo. Então, isso vai permitir a gente construir o que o autor chama de algoritmo quase permanente, que vai ser o que a gente vai apresentar aqui. Então, é, ele dá meio que umas etapas para a gente construir essa fórmula, essa forma da gente calcular. Então, agora em resumo, em termos físicos, esses regimes quase permanentes, ele vai descrever um sistema onde existe a variação temporal, mas não há emissão de ondas eletromagnéticas. Então, a energia ela vai permanecer concentrada nas regiões próximas à fonte. Então, o que a gente pode ver do lado pedagógico nesse lado que ele fala? A gente vai ver, de um lado, tanto o regime estático, em que tudo é instantâneo, e a gente também vai ver o dinâmico completo, onde os campos se tornam autônomos e há também a radiação. Ou seja, os estados quase permanentes, eles permitem a gente, estudante, compreender de forma lenta, gradual, assim, fundamentada, né? Como a teoria eletromagnética ela vai evoluindo tanto da intuição estática até a gente chegar nessa complexidade da dinâmica. Então, eu acho bem interessante, sendo bem sincero, esse artigo dele, por todas essas coisas. Aqui a gente tem uns passo a passo, né, dos algoritmos quase permanentes. Para encerrar o nosso trabalho, a gente chegou na parte de conclusões didáticas, né? Então, nesse artigo todo, ele vai mostrar como essas teorias podem ser entendidas em três níveis conectados, como a gente viu, e que compreender a passagem entre todas essas fases é o que realmente vai consolidar o nosso entendimento sobre o eletromagnetismo. Então, no regime estático, a gente tem a base de intuição, né, que as cargas e a corrente determinam completamente o campo. E o domínio da eletrostática e da magnetostática é tudo instantâneo e local, sem a variação do tempo. Aí a gente vai para o regime quase permanente, que como eu disse é um meio termo de transição, que ele vai servir como essa ponte entre o estático e o dinâmico. Então aqui os campos eles vão começar a depender do tempo, mas ainda a gente não tem a presença da radiação. E as fontes elas continuam determinando os campos, só que agora com uma evolução mais lenta e controlada. E a gente chega na parte final, que é o regime dinâmico, e a parte mais completa, né? Que as equações de rotacional de Faraday e Ampère-Maxwell, a gente consegue ver, utilizando elas, toda essa equação de evolução. Então, nesse ponto, não, perdão, os campos eles ganham autonomia. E mesmo que as fontes parem de agir, os campos continuam se propagando. E o surgimento é o que a gente conhece da radiação eletromagnética livre. Então, a mensagem que o Léo Ferreira, ela é simples, mas ela é profunda. Que as equações de Maxwell ela não são apenas quatro leis isoladas, mas uma narrativa contínua sobre como as fontes se criam, elas se sustentam e elas vão se libertando dos campos. Então, a física da radiação nasce da própria coerência dessa teoria. É, então é isso. Obrigado pela atenção. E é isso.